Quem falou que não tinha banca? Boa noite, irmãos, graça e paz. Sou grato ao Conselho da Igreja, na presença do Reverendo Diogo, por mais essa oportunidade nessa igreja da qual eu sou filho, muitos anos atrás. Filho rebelde, mas fui filho daqui. Para quem não me conhece, eu sou filho do presbítero Francisco, aquele que toca. Está em casa aí um pouquinho, mas em breve estará conosco, assim que tudo isso passar. Mas, sobretudo, eu sou grato a Deus por estar aqui para trazer a sua palavra ao seu povo. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 136. Salmo de número 136. O primeiro versículo desse salmo é bastante conhecido. O salmo é, de certa forma, conhecido. Esse salmo tem uma característica interessante. Ele é um salmo antifonal. Espera, antifonal, o que isso quer dizer? Nada mais é do que aquela nossa boa e velha leitura alternada. Ele foi feito, e assim dizem os estudiosos, para que fossem de uso litúrgico, para ser usado no culto durante a adoração. Dizem que ele é utilizado, aliás, a tradição judaica, o pessoal declamava ou cantava esse salmo, principalmente em uma das grandes festas. Talvez a Páscoa fosse uma delas que usasse. Então, vamos fazer como lá. Eu lerei a primeira parte do versículo e vocês repetem a segunda parte, que é o refrão. Esse refrão vai ocorrer nos 26 versículos desse salmo. Por isso eu peço que os irmãos que fiquem de pé, para que leiamos todos juntos, numa só voz. Eu vou ler a primeira parte do versículo e os irmãos leem a segunda parte. E prestem atenção na parte que eu vou ler. Assim, leiam a sua parte e prestem atenção no que eu vou ler. Leamos. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. E aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. E a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. E por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e seus exércitos, e seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis. E tirou a vida a famosos reis. A Seom, rei dos amorreus. E a Og, rei de Bassã. Cujas terras deu em herança a Israel, seu servo. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. E nos libertou de nossos adversários.
e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Os irmãos podem assentar, vamos orar. Pai, obrigado porque tua palavra foi lida, Senhor. Obrigado porque o teu amor tem estado conosco todos os dias da nossa vida, Senhor. Nesse momento que eu desapareça e que somente tu apareça, Senhor, para que a tua palavra seja aplicada ao coração dos teus irmãos, dos teus filhos, Senhor. Sê conosco neste momento, em nome de Jesus, amém. Pelo que você é grato. Pensou aí? Hoje em dia, a questão da gratidão é muito relativa, né? Num mundo relativo, a gratidão também se torna relativa. Aliás, o que tem imperado é ingratidão. É engraçado como um simples obrigado hoje em dia causa espanto. Eu fui educado dessa forma e tenho o costume de agradecer. Qualquer lugar que eu vou ao mercado, vou à padaria, no posto, qualquer lugar, obrigado. Ano passado, ano retrasado, numa das aulas, o professor entregou a prova para a gente, um professor que tinha morado nos Estados Unidos, e ele, depois que entregou a prova para todo mundo, falou assim, mas ninguém me disse obrigado. Aí a gente pensou, por quê? Estamos recebendo uma prova, né? Mas nos Estados Unidos as pessoas têm o costume de agradecer ao professor porque ele está te dando a prova. Porque é uma honra você estar recebendo uma prova para testar os seus conhecimentos. Lá nos Estados Unidos, eles até têm um dia de ação de graças. Alguém sabe quando é o dia de ação de graças? É a última quinta-feira do mês de novembro. Que, por sinal, a IPB também comemora esse dia de ação de graças. Última sexta-feira do mês de novembro. No Canadá também comemora-se esse dia. Diz a história que esse dia ele foi instituído quando os primeiros peregrinos, uns dos primeiros chegaram lá no Massachusetts, lá no norte dos Estados Unidos, noroeste, na verdade, numa cidade, num local que hoje chama Plymouth. E lá, eles viajaram na Inglaterra, no navio, até aquele lugar, que é frio, muito frio, chegaram no inverno. Chegando no inverno, imagina aí, viajando não sei quantos meses, o que aconteceu? Eles não tinham comida. Diz a lenda, ou a história, ninguém sabe muito bem, que um índio apareceu lá, depois de eles terem passado aquele rigoroso inverno, e os ensinou a plantar milho, que é natural aqui das Américas, e outras culturas que se adaptavam àquele lugar. No outro ano eles tiveram uma grande colheita, e aí eles fizeram um jantar, um almoço, uma refeição junto com os outros. Essa tradição continua até hoje. Por sinal, é um dos mais importantes feriados, se não o mais importante, dos Estados Unidos. E não é um feriado religioso. A gente pensa que é um feriado religioso, dia de ação de graça. Ação de graça a gente já pensa logo o quê? Ah, esse povo é crente, hein? Mas não é. É um dia que eles agradecem pelo que ocorreu durante o ano. Inclusive, aqui no Brasil, tem um movimento tentando que as pessoas comemorem esse dia. Tem um site, né? Procure lá, Ação de Graças no Brasil, tem um site que tenta fazer com que as pessoas se lembrem tudo aquilo que ocorreu no ano. Você já fez isso? Ou quando chega no ano novo aqui, você vai olhar tudo o que você fez? Só o que você fez? E você é grato? Um ano como o ano que passou, você teve que agradecer? Esse salmo está falando sobre isso. Sobre dar graças a Deus. Ele está falando, ele está exortando, está convocando as pessoas para que deem graças a Deus. Não é o único salmo que faz isso, mas ele faz isso de forma sublime. Majestosa, diria eu. É um salmo que fala muito forte ao meu coração. Primeiro que eu gosto muito de salmo, eu gosto muito de lidar com essa questão da poesia hebraica. E esse daqui é um salmo especialíssimo. Sugere-se que esse salmo ele foi composto
no período pós-exílico. Depois que o povo estava voltando do exílio. Ele tem, a gente não sabe quem fez, mas a gente sabe que ele era usado, como eu falei anteriormente, de forma litúrgica. Através desse salmo, nós trataremos que devemos louvar a Deus pelo seu amor fiel e misericordioso. Nós vamos ver isso de 3 maneiras. A primeira dela nós vamos ver aí do versículo 1 a 3, que nós devemos louvar ao Senhor ou agradecer a Deus por quem Ele é. Depois nós vamos ter que louvar a Deus, aprendermos que nós temos que louvar a Deus pelas coisas que Ele já fez. E por último nós temos que louvar a Deus porque Ele continua fazendo. A primeira coisa que nós vamos ver então está aí nos versículos de 1 a 3, que é: nós devemos louvar a Deus por quem Ele é. Notem aí que o Salmo, ele começa, essa primeira parte tem 3 versículos, e ele começa com a mesma expressão nos 3 primeiros versículos. Rendei graças e rendei graças. Esse é um salmo muito, essa palavrinha, apesar de serem 2 em português, mas ela é em uma em hebraico, ela tem um significado muito especial. Ela significa tanto louvar, como agradecer, como confessar. Uma palavra que vem trazendo vários significados, que na verdade tem um significado apenas, como nós veremos. Outra coisa, são 3 palavras que estão no imperativo. Quer dizer, não é uma opção. O salmista aqui está convocando. Nós não sabemos quem ele está convocando, mas nós sabemos que é a congregação. Ele está convocando as pessoas a louvarem ao Senhor. E olha só que interessante. Esse é um louvor com agradecimento. A gente fala em louvar. Ué, mas é coisa diferente? É, mas não é. O engraçado é que esse salmo também é considerado do que se chama de grande Halel. O grande Halel. Halel é a origem da palavra que fala, que a gente entende como aleluia. Os salmos lá do final, os últimos, eles são os salmos de Halel, que eles começam com aleluia e terminam com aleluia. Mas esse salmo não começa com aleluia, ele começa com rendei graças. E um imperativo para que a gente tenha esta atitude todos os dias. É um imperativo. Então o imperativo está dirigindo, rendei graças a quem? Outro fato interessante, ele usa 3 nomes próprios de Deus. Primeiro deles, rendei graças ao Senhor. Senhor aí é Yahvé. Depois ele fala, rendei graças ao Deus dos deuses, El Elohim. E no último aí, Senhor dos senhores, Adonai. Cada nome desse tem um significado específico. Na Bíblia, nome é muito importante. Diferente da nossa cultura hoje em dia, que nome não tem nada a ver. Por exemplo, meu, Emerson, filho de Emer. Legal. O motivo que meu pai escolheu meu nome foi muito nobre. Porque o Emerson Fittipaldi foi campeão. Para quem não sabe, Emerson Fittipaldi foi um piloto de Fórmula 1. Foi campeão no ano que eu nasci. Eu não vou dizer, procurem aí qual foi o ano que eu nasci. Ele foi campeão de Fórmula 1. A outra opção era o Wendel, que era o goleiro do Botafogo naquela época. Ainda bem, né? Que não foi. Mas nomes hoje não têm significado. Nós aqui do Nordeste, por exemplo, somos prolíferos em criar nomes novos. Né? Tem um monte de novo aí que eu não sei como a pessoa consegue fazer isso. Meus tios lá que não são nem nordestinos, são lá do Espírito Santo e parte de Minas, o que meu tio falou? Colocou o nome dele em todas as filhas. Foi nem nos filhos, foi nas filhas. Então é Joseli, Creuzeli e Elzeli, o nome da tia, da minha mãe. O povo é criativo, né? Qual é o significado? As filhas de Eli? Talvez. Mas vai saber. Mas na Bíblia, nome tem significado. Nome tem significado e a gente vê isso
toda a Bíblia. Quando a pessoa dá um nome na Bíblia, quer dizer que é aquilo que ela espera que aquela pessoa faça, exerça ou seja, ou é aquilo que ela possa vir a fazer. Tem pessoas que mudaram o nome. Quer ver um exemplo muito interessante? Noemi, a sogra de Ruth. Sabe o que quer dizer Noemi? Doce, doçura. Depois que ela vai lá e perde toda a sua família, lá em Moabe, ela muda o nome. Agora meu nome é Mara, amarga. Aqui era doce e agora virou amarga. E a gente vê isso em toda a Escritura. Jesus mesmo foi o anjo que deu o nome. O nome dele será Jesus, porque ele será o Salvador. Jesus também tem outros nomes. Emanuel. Lá em Isaías fala, né? Porque o menino será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas o fato é que nome é muito importante. Mas no caso de Deus, ninguém deu nome a Deus. Ele próprio se autonomeou. Na sua revelação, a partir do momento em que ele coloca na Bíblia, esse nome é ele mesmo afirmando quem ele é. O primeiro nome que está aí, Yahvé, ele foi o nome que, quando Moisés foi dizer, Senhor, como lá eu vou falar lá para os teus filhos, como quem está me enviando? E para Faraó, você vai dizer que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Yahvé, inclusive, os estudiosos acham que é da raiz do verbo ser. Isso é muito importante. Porque ele é, antes de tudo, ele é. É o que ele é. Não precisa de explicação. Ele é o que ele é. E também o contexto que esse nome foi dado aqui, que foi o contexto do Êxodo, foi o contexto da aliança que ele fez com seu povo. Ele sendo o que ele é imutável, ele é soberano, principalmente no que diz respeito com o seu relacionamento com o seu povo. E a gente vai ver isso em toda a Bíblia, principalmente nos Salmos, mas em toda a Bíblia, a palavra Yahvé dá o sentido de redenção. Quando você fala em Yahvé, você já pensa naquele Deus redentor, aquele Deus que tira aquele que estava escravo, é aquele que é fiel àquilo que ele prometeu e que liberta o seu povo. O segundo nome, Elohim, quando ele aparece, ele expressa o Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia? Elohim. E quando que ele aparece? Gênesis 1:1. No princípio, criou Elohim todas as coisas. Portanto, Elohim é aquele Deus que fez todas as coisas. Aquele Deus que é todo-poderoso, onipotente, que faz todas as coisas. E como diz lá no próprio versículo, criou tudo do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o terceiro nome que aparece aí é Adonai. Esse nome, quando aparece, ele tem um outro sentido também. Ele revela o Deus governante. É o Deus que governa, é o Deus que governa o seu povo. E, acima de tudo, é o Deus que governa todas as coisas e todos os povos. Poesia é fantástica, né? Eu queria ter essa habilidade de combinar palavras para dizer coisas tão grandiosas. Então o salmista está dizendo quem? Esse Deus, ele é o Deus que é fiel, que é todo-poderoso, que é eterno, que é imutável. Ele já está dizendo quem é esse Deus a quem nós devemos louvar. E ele ainda diz mais, ele diz porque, além já de ter dito que nós devemos adorá-lo por todas essas características, ele põe mais duas características, na verdade é uma derivada da outra. Porque ele é bom. Deus é bom em sua essência. A gente sempre fala, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas ele é bom em que sentido? Ele é bom na sua essência. A gente acha que a bondade de Deus, a gente vê Deus como um bonzinho que faz as coisas para as pessoas.
Mas aí ele está sendo benevolente, ele está exercendo a sua bondade. Nós não podemos comparar a bondade de Deus como nada, como ninguém. Ele é, isso faz parte dele. Todas as outras coisas fluem dele. Especialmente, quando ele está lidando com o seu povo, essa bondade vira amor. Essa palavra que está aí como misericórdia, ela quer dizer amor leal. É uma das palavras que eu mais gosto. Ela é hesed. Ela tem vários significados. Amor leal, amor, benignidade, bondade. Eu acho que quem tem a corrigida vai estar como bondade. Quem tem a NVI vai estar como amor, como graça e como misericórdia. Amor leal na King James também. Irmãos, esse Deus que é todo-poderoso, que é eterno, é sobretudo fiel, como nós cantamos, a Ele mesmo. Ele é fiel a si mesmo. Principalmente é fiel ao pacto que Ele fez com o seu povo. Esse povo que estava lá, e do qual agora nós fazemos parte através da obra salvadora de Cristo. Nos quais agora nós que éramos de fora, fomos enxertados nele. Isso é motivo de termos temor e louvor. Veja só o que o salmista está fazendo. Ele está fazendo teologia virar doxologia. O conhecimento que ele tem acerca de Deus se transformando em temor e adoração. Isso tem que ser a nossa vida diária com Ele. E conhecendo primeiro a Ele, nós temos que adorá-lo e louvá-lo todos os dias. Quando nós vimos aqui para o culto, você veio fazer o que aqui? Você veio observar alguém lá na frente falando algumas palavras? Você veio cantar com os outros irmãos? Você veio cultuar a Deus. Você veio adorá-lo. É isso que você faz? Você adora a Deus por quem Ele é? Por todas as suas características? Nós devemos fazer mais. O nosso conhecimento de Deus deve nos levar, ou melhor, o nosso conhecimento de Deus sempre nos leva a adorá-lo. Um outro detalhe importantíssimo desse salmo, eu falei que ele tem 3 imperativos, né? Ele não tem só 3 imperativos. A forma como ele foi construída, ele está colocando praticamente o mesmo verbo lá de cima em quase todos os versículos para baixo. O salmista ele constrói a estrutura de tal forma que ele coloca uma preposição com o verbo, mas como um objeto. Então, todos os versículos que vêm abaixo está se referindo àquele lá. E para exemplificar como esse amor é revelado, esse amor leal expressa a bondade de Deus, e ele agora começa a refletir naquilo que Deus fez, naquilo que o próprio Deus revelou durante toda a história da criação e na história da redenção. Primeiro, e aí ele nos convida a louvar, em segundo lugar, por tudo que Deus fez. Olha aí o que ele vai dizendo. O primeiro aspecto dessas coisas que ele fez, ele chama a atenção para a criação. A segunda estrofe do hino que nós cantamos aí, ele fala o quê? Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Esse Deus que criou todas as coisas para louvá-lo. Mas o salmista começa dizendo o seguinte: ao único, ou aquele que faz grandes maravilhas. Grandes maravilhas são aquelas que a gente não pode compreender. Ele está dizendo, esse Senhor aqui, que é tudo isso que eu já te falei, além de tudo, Ele opera grandes maravilhas. Ele criou o mundo, Ele criou o universo, Ele criou os céus.
com entendimento. Não foi por acaso. Chegar assim, não, vou jogar aqui uns negocinhos, misturar uns outros negócios e vamos fazer aqui um lugar. Não, ele criou com entendimento. E o salmista ressalta esses pontos. Olha só, ele fala primeiro que ele criou os céus. Ele está falando que criou todas as coisas. Os céus, os astros, todas as coisas. O universo. Depois, ele diz que estendeu a terra sobre as águas. E, mais uma vez, aqui a linguagem poética é tremenda. É como se ele estivesse desenrolando um tapete sobre as águas. Calvino, no seu comentário a respeito desse salmo, ele fala assim, olha, Deus fez tudo tão perfeito e de tal forma, com tal entendimento, que ele mantém todas essas coisas num lugar redondo e nada sai do lugar. Apesar de que nós temos visto, eu tomei um susto quando cheguei aqui em Natal agora, que Ponta Negra não tem mais areia. Mas está lá. Ela não vai chegar até aqui, em Pirangi, a água. Então, Deus dividiu todas as coisas com entendimento. Depois ele vem dizendo, então ele está criando o espaço. O espaço para quê? O espaço na qual nós, suas criaturas, que ele não vai falar aqui, no qual nós podemos sobreviver. Em seguida ele fala, aquele que fez grandes luminares. E ele diz quais são esses luminares. O sol, a lua e as estrelas. O sol para quê? Dominar o dia. Luas e estrelas para dominar a noite. Vocês estão falando que ele fez dia e noite? Ele está falando de tempo. Ele está falando de um dia, está falando de um dia após a outro, de meses, estações. Lembra como antigamente, aqui também ainda no interior faz isso. Você olha para o céu assim, já é hora de plantar. Já é hora de colher. Todos os aspectos da criação colocado aqui, ele não foi só criado para o seu povo. Ele foi criado para toda criatura. É o que a gente chama de graça comum. Deus é tão amoroso e Deus é tão bondoso que ele fez um mundo com entendimento. Para que todos nós pudéssemos usufruir dele. Se você for lá para o texto de Gênesis 1 mesmo, e Gênesis 2, o mundo foi criado para que nós usufruíssemos dele. A queda mudou parte de como ele era, mas ele ainda foi criado para que nós vivêssemos nele. Foi criado com amor e com bondade. Você encara o seu dia e olha assim e fala, oh Deus, que glória. Ou quando você vai lá na praia, eu fazia muito isso, via o sol nascendo assim de manhã. Nossa, que coisa bonita. Deus seja louvado. Ou você, quando você abre o olho assim, vê o dia, você agradece a Deus porque você está vivo? Porque Ele te criou dessa forma? Nós deveríamos nos lembrar que todas essas coisas que Deus criou, Ele criou para que nós usufruíssemos dela. Criou primeiro para que fossem para a glória dEle e depois para que usufruíssemos dela. Em seguida, ele começa a fazer um outro aspecto. Ele começa a falar que esse mesmo Deus que criou todas as coisas graciosamente e com amor, é o mesmo Deus que redimiu aquele pecado que foi cometido lá atrás, em Gênesis 3. E ele começa a falar, aquele que feriu o Egito, nos nossos primogênitos. Olha só, ele fala da última praga, da derradeira praga, aquela com a qual Faraó fala assim, vai, deixa meu povo ir. E aí Faraó deixa o povo ir, e o povo sai, pega suas coisas, pega lá os ouros, tudo e vai caminhando. Aí o que acontece? Eles chegam à beira do Mar Morto. Aí Deus de novo salva eles. Como? Imagine aí, eles têm até um filme, Dunkirk, que os aliados estão numa praia, não tem para onde sair. É a mesma situação. Eles estavam lá no Mar Vermelho, só que eles olhavam para trás e ficavam vendo. Lá vem Faraó e seu exército.
eles vão acabar com a gente. Aí faziam o quê? Murmuravam. Ah, melhor seríamos se estivesse lá no Egito. Você nos tirou de lá para morrer aqui? Aí Deus, como o salmista diz, faz o quê? Fere. Esse corta aí, ó. Corta, separou, quer dizer cortar. É a mesma coisa dele ter ferido de novo e abriu o mar em duas partes. E o que aconteceu? O povo passou a pés secos. Depois que o povo passou, o exército foi atrás, o que ele fez? Subjugou a Israel. Notem que que o salmista está falando, lá quando ele criou o mundo, característica do Deus o quê? Do Deus Elohim, do Deus Todo-Poderoso. E aqui ele está falando, tanto do Deus Adonai, aquele que é sobre todas as coisas, mas sobretudo ele está falando do Deus Yahvé, aquele que salva o seu povo. Vocês notaram que são 3 nomes que falam do único Deus, o único Deus que abarca todas essas coisas. E aí ele fala, continua, depois de ter passado o mar, o que eles fizeram? Os conduziu pelo deserto. Se você for ler lá, Números, Deuteronômio, Êxodo, como é que foi essa condução pelo deserto? Eles foram conduzidos mesmo por Deus. Eles tinham lá a coluna de fogo e a nuvem que os conduzia. Quando era para ir, eles iam. Quando era para ficar, eles ficavam. A coluna e a nuvem tinham seus propósitos. Depois, a roupa deles não envelheciam. Maná, tinha todo dia lá o manazinho. E o povo fazia o quê? Ingrato. Ingrato, murmuravam. Não aguento mais comer esse maná aí. Nós não somos diferentes deles, meus irmãos. Nós somos ingratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado todos os dias. Às vezes a gente reclama porque tem uma coisa, não está bom não. Meu irmão, você está vivo. Você está vivo só por causa do amor de Deus. E Ele nos conduz nessa vida. É Ele que nos leva durante essa vida. Eu fiz uma série de salmos na igreja que eu trabalhava, os salmos de romagem. O salmo que vai do 120 ao 124. É Deus conduzindo o seu povo até Jerusalém. A partir do momento em que nós entendamos quem é esse Deus e como Ele nos conduz durante essa caminhada depois da nossa libertação, a gente só tem que fazer o quê? Adorá-lo, louvá-lo, agradecê-lo. Mas a gente tende a murmurar. E por fim, nessa parte, concluindo essa grande parte que ele está falando daquilo que Deus fez, ele está falando que Deus feriu, ele está usando de novo a mesma palavra que ele usou lá com o Egito, os primogênitos. Ele feriu a grandes reis de Seom e o rei Seom e o rei Og. Esses reis estavam a leste de Moabe. Lembram que na primeira vez eles foram caminhando, saíram do deserto, chegaram lá em Moabe, olharam lá, mandaram os espias foram lá, essa terra que eu te dei de herança, aquela que foi prometida na aliança, lá em Abraão, lá atrás, ao teu povo, à tua parentela, que foi reforçada Isaac e Jacó. E aí o povo falou assim, não, a terra é boa, mas tem um gigante lá, né? E Deus falou assim, toma posse da terra, porque ela é tua por herança. E o povo duvidou. Aí o que Deus fez com eles? Vamos dar mais um passeiozinho no deserto, vai. Mas apesar de todo esse passeio no deserto, Deus sempre os conduziu. O deserto que Deus os conduziu ali foi para ensiná-los, para discipliná-los a reconhecer quem Ele é, com temor e adoração. A herança estava ali agora. Quando a segunda parte, vez que eles chegaram, Deus destruiu aqueles reis. E o texto nos fala, e deu de herança a seu povo.
Para quem quiser conhecer a história, está lá em Números, lá no finalzinho de Números. Eles receberam a herança. Aquela herança na qual Deus fez o pacto lá com Abraão em Gênesis 12, agora estava se concretizando. O seu povo tomando posse daquilo que ele tinha dito que seria deles. Do jeito que ele quis, da forma como ele planejou. Muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Quais são os planos que Deus tem para a nossa vida. Por isso nós murmuramos. Aqui começou a ser implantada já 2,5 tribos. Já estavam tomando posse da terra que Deus tinha feito aliança lá com o pai Abraão. Então, primeiro, o salmista falou, vocês têm que adorar a Deus, louvem ao Senhor, agradeçam a Ele por quem Ele é. Sobretudo porque quem Ele é na relação com o seu povo, essa relação de bondade. Depois, olhem para trás, vejam o que Ele fez, como Ele foi fiel ao seu amor, como Ele foi fiel à sua aliança, e como Ele cumpriu tudo aquilo que Ele disse, apesar do povo não cumprir a sua parte da aliança. Por isso, irmãos, que Deus é fiel a si mesmo. Se dependesse de nós esse pacto, desde lá do Éden, qual era o resultado? Estaríamos mortos. E aí, por fim, ele fala agora, nós devemos adorar o Senhor porque Ele continua. O seu amor fiel é eterno e Ele continua nos adorando. No final ele começa dizendo assim, agora, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Lembra que ele estava olhando para trás? Olha, aquele que criou tudo, todas as coisas, está falando da criação. Aquele que tirou Israel, está falando do povo. E agora ele fala assim, ó, aquele que a nós, ele está se incluindo. Como eu disse antes, a ideia é que esse salmo foi escrito após o retorno. Uma das características é que esse nome aqui é o Deus dos céus, é usado só nos livros ali no pós-exílio. Por exemplo, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias usam essa expressão, Deus dos céus. Agora vocês pensem, como é que está chegando de novo, depois do povo ter adorado a falsos deuses, adorado a que não era para adorar, perder a adoração do Deus verdadeiro, Deus fez o quê? Disciplinou novamente, mandou para a Babilônia. Ficaram 70 anos. Cidade de Jerusalém destruída, templo destruído. E agora eles retornam. Deus é fiel. Eles olham para trás e falam, Deus é fiel. Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele continua sendo fiel a si próprio. Pensando sempre na sua aliança, naquele pacto que Ele fez com os seus homens. E Ele fala, aquele que lembrou-se de nós no nosso abatimento. Abatimento aqui é humilhação. O nosso estado de humilhação. Antes eles eram povo de Deus. Depois eles se viraram escravos. Quando Deus se lembra, Ele está se lembrando desse pacto. Ele não está se lembrando das coisas ruins. Ele está sendo fiel a si mesmo. E aí, ele conclui essa última parte dizendo que dá alimento a toda a carne. Dá alimento a toda a carne, ele está cumprindo outra parte do pacto. Que Deus prometera que, lá em Noé, que toda a carne não subsistiria mais. E lembra que lá no começo ele começou falando da graça comum? Ele criou o mundo de tal forma que todos usufruíssem. Agora ele continua sendo providente também para todas as coisas. Ele é providente especialmente para os que são seus. Mas pela graça comum, ele também é gracioso para com todos. A expressão maior desse amor
e dessa graça Ele fez na sua obra libertadora em Cristo Jesus. Essa libertação que foi dada lá no Egito foi planejada para mostrar aquela libertação final que viria quando aquele Jesus, o Salvador, o cumprimento de todos os pactos, Ele se viesse e morresse pelos nossos pecados. Nós que estávamos mortos e humilhados, agora através do sacrifício e obra redentora de Jesus, nós agora estamos vivos e libertos do pecado. Isso, meus irmãos, é motivo de louvar ao Senhor e adorar o seu santo nome. É por isso que nós viemos para cá todos os dias. É por isso que nós devemos orar e glorificá-lo todos os dias. Você já orou e glorificou a Deus porque você é um eleito, por exemplo? A gente pensa na doutrina da eleição, mas você já pensou na doutrina da eleição dando glórias a Deus? A minha esposa, a gente conversando sobre isso, ela vem de uma tradição que não crê na doutrina da eleição, mas depois que a gente foi estudando, ela chorou e falou: como Deus é maravilhoso, por que eu? E ela glorificou a Deus. Não foi isso que Paulo fez no livro de Romanos, após ele expor todo o plano da salvação? Quando chegar no final de Romanos 11, ele fala assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria. E ele glorifica a Deus, ele dá glória a Deus. A nossa vida como eleitos, como povo dele, tem que ser uma vida de gratidão. A nossa vida tem que refletir essa gratidão. Nossa vida tem que ser uma vida que os outros possam ver essa gratidão. Com os nossos atos, com aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E aí ele termina. Usa o mesmo verbo. Rendei graças, ó, tributai ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o seu amor é eterno. Porque Ele é fiel a si mesmo. A gente leu aqui esse salmo, todos os versículos a gente repetiu essa frase. O que quer dizer? Que em tudo que acontece no mundo está repleto, está entrelaçado com o amor leal do Pai. E se não fosse esse amor leal, nós estaríamos perdidos. Se não fosse Ele amar o mundo de tal maneira, enviasse o seu Filho, isso é puro amor, para morrer pelos nossos pecados, nós não seríamos nada. Às vezes nós somos aqueles crentes turrões, que só fala por quê, por quê, por quê. E esquece do louvai, glória a Deus, glória seja o seu nome. A gente chega até a falar, ô glória, mas será que nós sabemos pelo que nós estamos dando ô glória? Ou nós damos nossas glórias só porque nós recebemos alguma coisa? E quando você não recebe? Você dá glória a Deus? Um professor, um pastor, contou uma história lá no seminário, ele dizendo que estava numa reunião na igreja, e aí chegou um irmão, no final da reunião, num domingo, acho que é a escola dominical, se eu não me engano, já se preparando, o povo com fome, vamos para casa. Aí, pastor, me dá a oportunidade, eu quero dar meu testemunho. Tá, relembrando. Olha, eu estava vindo para cá hoje, parei ali em determinado lugar, parei o carro, minha esposa, meu filho, meus filhos estavam dentro do carro, saí no caixa eletrônico e fui assaltado. Mas eu dou glórias a Deus porque não aconteceu nada comigo nem com minha família. Amém, meu irmão? Que bom, glória a Deus, porque você está aqui intacto. Aí já estava se preparando e chega outro. Pastor, eu quero dar meu testemunho também. Eu quero dar glórias a Deus. Por quê? Porque eu saí de casa, peguei meu carro, cheguei até a igreja e nada me aconteceu. Isso é pensar em Deus em todos os momentos da nossa vida.
e adorá-lo por causa disso. Mas nós não temos mérito nenhum nessa adoração. O louvor é só a Ele, por causa dEle. Ele é bom em todo tempo, tanto os que a gente acha ruim, quanto os que a gente acha bom. A gente não entende os desígnios de Deus na nossa vida, mas o que nós temos que fazer? Louvá-lo todos os dias. Em tudo nós devemos louvá-los. A gente pode tirar, então, 3 aplicações aqui, pelo menos. A primeira delas, nós devemos louvar a Deus por quem Ele é. Então nós devemos o quê? Conhecer o melhor. O nosso conhecer diário, o nosso estudo e a nossa devocional com Deus deve nos levar a entender tudo sobre o que é possível sobre Ele para louvá-lo. Em segundo, vai ser até mais prático essa. Nós devemos louvar a Deus por tudo que Ele fez. Eu vou propor a vocês que façam uma lista. Façam uma lista em tudo que Deus fez por você. Comece fazendo por aquilo que você efetivamente sabe. Deus me deu alguma coisa. Agora faça um exercício maior. Tente lembrar ou tente trazer à memória aquilo que Deus fez por você e que você não costuma louvá-lo. Sugiro que a sua salvação esteja dentre elas. E se você não é salvo ainda, se o Espírito estiver falando ao teu coração, pense sobre isso. E por fim, que a nossa confiança nesse Deus que é providente em todos os momentos da nossa vida, esse mesmo Deus que não mudou desde lá da sua criação, que Ele é imutável e Ele é o que Ele é, Ele continua o mesmo hoje. Que a nossa vida possa ser reflexo disso, todos os dias. Que nós possamos ter um exercício diário de louvor. Não só louvar com os nossos lábios. Louvar com o nosso coração, com as nossas ações. Quando eu saio do centro do nosso coração, e o centro do nosso coração passa a ser Deus, aí é a adoração perfeita. Portanto, meus irmãos, que nós possamos, a cada dia, aprendermos mais de Deus. Tanto por quem Ele é, e assim nós possamos louvá-lo de forma melhor, por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida, desde lá do Gênesis. A nossa história não começa agora. A minha lá pela uma década aí para trás. Mas desde lá do Gênesis. Porque esse livro aqui, está contando a história da nossa redenção, da nossa libertação. E está nos levando para a nossa nova herança. Aquela qual nos novos céus e na nova terra nós viveremos com Ele, para adorá-lo para sempre. Já lá não vai precisar mais da misericórdia, porque nós estaremos com Ele todos os dias. Não haverá mais pecado. E aí o que a gente vai restar? Fazer aquilo que a gente já devia estar fazendo aqui. Louvá-lo, louvá-lo e louvá-lo para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós não merecemos nada do que somos, não merecemos nada do que temos e, sobretudo, não merecemos ter vida em Ti. Obrigado porque Tu enviaste Teu Filho para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo pequeninos, sendo faltosos, todo dia murmurantes, Senhor, mesmo assim Tu tens sido fiel a Tu mesmo, Pai. Te somos gratos por isso, Senhor, que nós possamos ser cada dia mais adoradores de Ti, Senhor, e sermos gratos a Ti. E nos relembrarmos a todo instante quem Tu és e quem nós somos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador, Senhor dos Senhores, e nós somos Seus servos, Senhor, criaturas. Te agradecemos em nome daquele que morreu pelos nossos pecados. Cristo Jesus. Amém.